Olá, irmãos, a paz do Senhor, passando aqui para gravar mais um vídeo e trazer uma meditação na palavra do Senhor. O texto que estarei lendo é a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Vou estar analisando a assinatura apostólica do apóstolo Paulo. Então ele inicia a carta reivindicando a sua autoridade apostólica. Então, ao fazer essa afirmação de que ele era um apóstolo de Cristo, Paulo aqui tinha em mente ao menos três coisas. Se declarar apóstolo de Cristo significava que agora ele pertencia a Cristo. A segunda coisa é que ele havia sido comissionado e enviado pelo próprio Cristo, uma vez que a palavra apóstolo significa alguém que é enviado para desempenhar uma tarefa específica, recebendo a autoridade daquela pessoa que o havia enviado. E finalmente dá a entender que todo o seu conhecimento, sua doutrina, o evangelho que ele ensinava e todo aquele poder que ele possuía era algo que havia sido entregue a ele pelo próprio Cristo. Ou seja, não havia mérito em si próprio, mas todo o mérito era do próprio Jesus Cristo. E aí Paulo continua dizendo que ele era apóstolo por vontade de Deus. E ao dizer isso, aqui não há nenhum aceno de vanglória, soberba ou orgulho. Paulo não estava aqui exaltando o seu título de apóstolo, como querendo se colocar como superior aos demais. Mas ao contrário, o que Paulo está demonstrando aqui é pura admiração. Paulo estava admirado porque Deus o havia eleito, um homem como ele, para realizar essa tarefa de ser o apóstolo dos gentios. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que ele não era nem digno de ser chamado de apóstolo, porque ele havia perseguido a igreja. Então, quando ele olha para o seu passado, e mesmo depois de tudo que ele fizera, ele recebe esse chamado, então ele fica maravilhado, porque Deus o havia comissionado para ser o apóstolo dos gentios. Deus havia entregado uma missão muito importante em suas mãos. E ao analisar esse texto, me vem à mente aquele hino muito conhecido da Sara Faria. Sara Farias, aquele hino Me Escolheu, que diz, que o Senhor ele sabia que um dia eu mudaria, o Senhor sabia que um dia eu falharia, ele sabia que um dia a coragem me faltaria e que o medo me atingiria, mas mesmo assim o Senhor me escolheu. Então, quando a gente também olha para o nosso passado, por tudo que já fizemos, por tudo que somos, quando olhamos para a nossa incapacidade, para nossas fraquezas, para a nossa pequenez, e ainda assim, diante de tudo isso, Deus ele tem nos chamado. Deus ele entregou um dom, ele entregou um ministério em nossas mãos, ele nos convocou para fazer a sua obra. E assim também como Paulo, devemos nos sentir maravilhados de termos recebido tamanho chamado. Então, que você saiba que Deus ele conhece sim as nossas fraquezas. Deus já sabia de todas as nossas falhas, de todos que fracassaremos várias vezes, que muitas vezes seremos tomados pelo medo, que muitas vezes pensaremos em desistir. Mas mesmo assim, saiba que Ele me escolheu, saiba que Ele te escolheu. O nosso chamado, o seu chamado, ele não vem da parte de homem, mas você foi eleita, você foi escolhido pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que te chamou. E se Ele te chamou, é porque Ele te capacita. É Ele quem se responsabiliza. E quando Ele nos chama, é porque Ele vai nos capacitar. E a palavra de Deus deixa bem claro que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando achamos que estamos fracos, é aí que Deus nos faz forte. E assim, mesmo diante das nossas fraquezas, de nossa pequenez, Deus nos chama. Por quê? Porque toda a glória é dele, toda a honra é dele, e somente ele não falhará. Assim, diante do teu chamado, diante do dom e do talento que Deus colocou em tuas mãos, seja louvar, seja pregar, seja ensinar, lembre-se que os dons e talentos que Deus te deu são para servi-lo, são para a honra e para a glória dele. Então, nunca deve ser motivo de vanglória, de orgulho e de soberba, para nos sentirmos superiores aos demais.
mas deve ser sim motivo de admiração por Deus ter nos considerados dignos de realizar esta tarefa, este chamado, este ministério. Então, que façamos como João Batista, que venhamos nos lembrar que é necessário que ele cresça e que a gente diminua. Então, o Senhor, ele conhece os nossos fracassos, ele conhece a nossa pequenez, a nossa pequena força, mas é ele que nos capacita. É Ele que nos sustenta e quem nos ajuda a realizarmos aquilo que Ele colocou em nossas mãos para nos realizarmos. Então, lembre-se que foi o Senhor que te chamou, e se Ele te chamou, assim como Ele disse para Josué, Ele diz para ti: apenas seja forte e seja corajoso, não desanime e nem se apavore. Acredite que o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo por onde quer que você for. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra do Senhor, guarde em teu coração. Se gostou dessa mensagem, deixe o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para que outras pessoas venham a ser abençoadas com essa mensagem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.